Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer as atividades complementares, tá? Nós vamos fazer páginas 78 e 79. Só que antes de nós irmos lá para a página das atividades complementares, nós temos dois textos para ler, tá? Aqui que vai ajudar vocês na compreensão e na realização da atividade. O primeiro texto é esse: Telefones do Arco da Velha, de Kátia Kauscavara. Lá diz bem assim: o dia 10 de março de 1876 entrou para a história. Nessa data, a comunicação ganhou um presente, o telefone. História. Em 1876, o professor Alexandre Graham Bell, nascido na Escócia, transmitiu uma mensagem ao seu auxiliar. Como? Por telefone. Por mais banal que pareça hoje, a resposta não era óbvia na época. A voz fazia reverberar uma lâmina de metal em que ficavam grãos de carvão. Em meio do mesmo ano, o professor levou o invento a uma exposição que comemorava os 100 anos da independência dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, na época da chegada de Dom Pedro II, o Brasil, o telefone começou a ganhar visibilidade. Em 1876, na Filadélfia, Graham Bell estendeu o fio do aparelho por uma sala e pediu que o imperador ficasse na outra extremidade. Foi quando Dom Pedro exclamou: "Meu Deus, isso fala!" Um ano depois, foi inaugurada a primeira empresa telefônica do mundo, Bell Telephones Company, que tinha 800 telefones. Por volta de 1900, o padre brasileiro Landel de Moura registrou a patente de um transmissor de ondas, uma espécie de telégrafo, e um telefone, ambos sem fio. Patente é um documento que prova a autoria e os direitos por uma invenção. Então, aqui nesse primeiro texto, nós temos a história de Graham Bell, né? Que ele inventou o telefone, tá? Que invenção, né? Hoje em dia a gente compra celular de qualquer modelo, já é algo muito comum. Mas naquela época foi algo realmente muito inovador para a época, né? Pense em 1876, há quanto tempo já faz isso, né? Muito tempo. Então, agora nós vamos para o próximo tempo. O tempo não, para o próximo texto. É esse aqui. O tempo passa em ritmos diferentes. Então, vamos ler novamente? É possível viajar pelo tempo? Claro que sim. Difícil seria não viajar. Pense bem, enquanto você está lendo esse texto, está viajando pelo tempo, um segundo após o outro, sempre em direção ao futuro. O X da questão é: podemos manipular a velocidade com que o tempo passa ou inverter a sua direção, fazendo-o caminhar para o passado? Como você pode imaginar, ir ao futuro é mais simples, afinal, estamos indo para lá mesmo. É só acelerar o processo. Uma coisa incrível que Albert Einstein descobriu é que o tempo não passa no mesmo ritmo em toda parte. A velocidade do tempo depende da velocidade com que nos movemos e de quantas coisas há ao nosso redor. Se então corremos rápido bastante, podemos fazer com que o tempo para nós passe muito mais devagar do que na Terra. Agora, fazer o retorno ao passado é muito mais complicado. Teoricamente, bastaria correr tanto, mas tanto mesmo, que o tempo viraria do avesso. O problema é, com esse recurso, seria preciso acelerar uma nave espacial a uma velocidade superior à da luz. Infelizmente, outra coisa que Einstein mostrou é que nada pode ir mais rápido do que a luz. Mesmo assim, há esperança. Leia mais a seguir. Viagem rumo ao passado. Sabendo que o tempo passa em ritmo diferente em cada região do espaço, o segredo para viajar ao passado seria conseguir chegar intensamente a um lugar onde se passou menos tempo do que no lugar de onde se partiu. Isso seria possível se um fenômeno esquisito chamado buraco de minhoca existisse.
Os cientistas acreditam que esses buracos poderiam funcionar como túneis, ligando partes distantes do cosmos e permitindo assim a viagem. Esse texto foi tirado da Folha de São Paulo, 13 de abril de 2002. Então, aqui nós temos 2 textos. Agora, nós vamos lá para a página 79 da nossa apostila para fazer as atividades. Então, vamos para a página. Perdão, a professora falou 79, mas é 78, depois é 79. Aqui, primeiro no exercício B, aqui no B, tá? O que vocês vão fazer? Vão encontrar 6 palavras escritas com X e 6 escritas com CH, tá? Então, aqui nesse caça-palavras, tem 6 palavras escritas com X e 6 escritas com CH. Vocês vão encontrar. Agora, aqui embaixo, tem lá, exercício C. Crie um texto de ficção, né, que é imaginário, inventado. Nele você contará como viajou no tempo para encontrar Alexandre Graham Bell. Então, o inventor do telefone, que é a história que a professora leu anteriormente. Conte a ele como os telefones que ele criou ficaram tão diferentes. Fale sobre um desses aparelhos, telefone celular, o tablet, smartphone ou o computador. Explique que, além de ouvir a voz, esses aparelhos permitem ver imagens, jogar, fotografar, buscar informações, trocar mensagens de texto em qualquer lugar do nosso planeta. Você já pensou? Antes eram pedrinhas de carvão e hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso, né? E ali diz bem assim: você é livre para criar uma conversa mais séria ou mais bem-humorada com o inventor, que pode não acreditar no que você vai contar. Ele pode chegar a não acreditar. Imagina, isso nunca aconteceu. Daí vai da sua criatividade. Como será que você vai fazer para conversar com esse gênio que a invenção dele mudou tanto para passar do tempo? Então, no caderninho amarelo, vocês vão criar essa história. Usem bastante a criatividade de vocês. Lembrem todos os conceitos que nós já passamos para produzir textos, né? Se tiver uma fala, 2 pontos e travessão, o parágrafo, né? Se você concluir uma ideia, um parágrafo, né? Uma outra ideia, outro parágrafo. Então, fiquem bem atentos. As correções desses textos, a professora vai olhar no celular, mas quando retornarmos que a professora consegue fazer as devidas correções mais corretas, tá? Exercício 5. No texto, tempo passa em ritmos diferentes, encontramos a informação de que, enquanto lemos, estamos viajando no tempo. Por que enquanto lemos, nós estamos viajando no tempo? Né? Por que você acha que isso acontece? Porque o tempo passa ou porque você consegue... Dependendo do livro que você lê, você consegue viajar no tempo, ir para épocas diferentes, para lugares diferentes, né? Por que ele diz, a apostila que diz nessa questão, e no texto que lemos, que estamos viajando no tempo, tá? A próxima atividade e a última, você vai separar as palavras em 3 grupos. Tá? Veja as regras e os exemplos no quadro. Nós temos embaixo um quadro com as palavras. Esse aqui, né? Que tem as palavras. Vocês vão ter que pôr as palavras na forma correta ali. Palavras com RR, palavras com SS e palavras com R no final de sílaba, tá bom? Então, essa é a nossa aula. E depois a professora passa as orientações para a aula de segunda, que será online, tá? Nós vamos ter um jogo para fazer de matemática, nós vamos tentar fazer ele online. Acredito que vai dar certo, tá? Mas depois a professora coloca, então, as informações, porque eu preciso que vocês recortem. Lá no anexo 1 de matemática, vão ter algumas fichinhas, tá? Eu preciso que vocês recortem ela já para estar segunda-feira recortada para nossa aula de matemática, tá bom? Eu já vou colocar ele aqui para vocês verem qual é.
tá? Deixem recortadinho para nosso jogo de segunda-feira. Quer ver? Eu vou pôr a página para vocês verem. Essas aqui, ó, pessoal. Então, tem número ímpar, número par, número igual a 1, número menor que 5, número menor que 9, número menor que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas atividades aqui eu preciso que vocês já deixem recortadas, porque nós vamos utilizar na segunda-feira, tá? Então, para quando a gente for fazer o nosso jogo na segunda, essas cartinhas já precisam estar recortadas. Recortem, coloquem no envelopinho e deixe separado para a nossa aula de segunda, tá bom? Um forte abraço e um beijo!